Pai amado, ainda mais com o Senhor, no nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. A salva de palmas para Deus, tá? Bem. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, para unidos podermos receber um pouco mais de sua palavra e de sua presença, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos enche do teu Santo Espírito, que nos faz caminhar um pouco mais. Deus tem algo para falar aos nossos corações nesta oportunidade, e para esta palavra eu quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João. Não é Evangelho de João, é primeira carta de João. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 2. Você irá encontrar facilmente se você abrir no último livro bíblico, Apocalipse, e você retroceder. Aleluia. Você encontrará com um pouco mais de facilidade. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Aleluia. Nós leremos o versículo de número 14. Primeira carta, escrita por São João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere mais um pouco. Todos encontraram? Nós estaremos lendo então. Está escrito assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu vou ler novamente a parte B, que diz o seguinte: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está ou permanece em vós, e já vencestes o maligno. Diga amém. Pode tomar seu assento, por favor, se você desejar. Permaneça com a Bíblia aberta, se você assim quiser. Meus irmãos, o apóstolo São João, conhecido como apóstolo do amor, teve que ser um pouco mais enérgico, um pouco mais violento no que diz respeito à pregação do Evangelho. Por quê? Porque a igreja estava sofrendo muitos ataques de falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, e aquela igreja estava experimentando uma falsa doutrina, uma heresia, que dizia que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus, na verdade, veio em espírito. Já no capítulo 1, do versículo 1, João vai tratar de rebater esta mensagem que estava sendo amplamente difundida, espalhada no corpo de Cristo, na igreja da época. Olha o que João diz, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida. O que João está dizendo é: se Jesus é um espírito, como os falsos profetas têm dito, como é que nós tocamos nele? Como é que nós abraçamos ele? Como é que nós nos aproximamos dele? Perceba por gentileza que João está dizendo que eles, como discípulos de Cristo,
apóstolos do Senhor não apenas ouviram a mensagem, não apenas ouviram caminhando sobre a terra por 3 anos e meio pregando o evangelho do reino, mas também tiveram a oportunidade de tocar em Jesus. Jesus era alguém real. Aquele povo estava sendo bombardeado por estes tipos de doutrinas, e alguns profetas, falsos na verdade, diziam para aquele povo que o que importava na vida era apenas a alma humana, e que a alma do homem era 100% boa, 100% santa, 100% pura, e a carne para nada prestava. Isso significa que eles pregavam que as pessoas poderiam, de alguma maneira, se ligar com Deus através de um conhecimento chamado gnosticismo. Doutrina essa difundida na época. O gnosticismo dizia que a pessoa poderia se entregar a todo tipo de pecado, a todo tipo de perversão, para que a alma pudesse se desgarrar deste corpo. Afinal de contas, se a minha alma é pura e este corpo aqui é sujo, então, se eu peco com este corpo, eu estou pecando apenas com a minha carne. Logo, a minha alma está intacta, a minha alma está limpa. Mas João faz questão de rebater essa doutrina dizendo que se nós estamos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. João prega a comunhão entre os irmãos, porque estava se espalhando uma dissensão no meio do povo de Deus. Havia intrigas, havia imoralidades, haviam prostituições, haviam mentiras, haviam adultérios, havia desvios morais. E aquele povo também pregava a seguinte coisa: não interessa o que nós fazemos da porta para fora da igreja, o que interessa é o que fazemos da porta para dentro. Logo, a pregação deles consistia na seguinte coisa: não importa se nós ao sairmos do culto vamos para a balada, não importa se nós ao sairmos do culto vamos para os prostíbulos, não importa se ao sairmos do culto depois de termos louvado a Deus, glorificado com os nossos lábios, xingarmos o nosso próximo lá fora. Esses eram os chamados crentes nominais. Os crentes nominais são aqueles que querem as regalias do evangelho, são aqueles que querem serem chamados de servos de Deus, mas não querem um verdadeiro compromisso em carregar a cruz de Cristo nas costas. São aqueles que querem ser aplaudidos, são aqueles que se apresentam nas ruas, se apresentam nas praças, que pregam, que louvam, mas não servem ao Deus que louvam, não servem ao Cristo que pregam. São pessoas hipócritas que negam a Jesus com as suas obras, apesar de glorificarem-no com os seus lábios. Mas eu me lembro que a Bíblia Sagrada nos informa de que o que fala a boca está cheio o coração. O que isso significa? Significa dizer que todo ser humano tem pelo menos 2 bocas: a boca do coração e a boca da face. O discurso da boca deve estar casado, aliançado com o discurso do coração, com o discurso interior. Sabe o que isso significa? Significa que aquele povo tinha um discurso muito bom, muito agradável, muito palatável, muito doce. Pregavam bem, cantavam bem, discursavam bem, mas o seu coração estava totalmente corrompido e afastado do Senhor. João não terá piedade dos falsos profetas, porque contra falso profeta, quem é servo de Deus tem que ser duro mesmo, tem que ser rígido mesmo. Eu fico vendo às vezes na internet aquelas disputas, aqueles debates dos cristãos, dos pastores debatendo contra os falsos profetas, e de vez em quando, vez ou outra, aparece um crente dizendo: não, para que debater? Para que falar mal de igreja A? Para que falar mal de igreja B? É porque essas igrejas estão levando as pessoas para o inferno. Eu não posso tratar bem uma igreja onde o pastor prega contra o céu. Eu não posso falar
falar que uma igreja de Cristo, se ela vai contra tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nós precisamos nos revoltar, tomarmos da santa cólera que abraçou João, para irmos contra esses principados, essas potestades, esses falsos profetas, esses falsos pastores que estão detonando a igreja e que estão levando almas e mais almas para o inferno. João começa falando sobre tudo isso. Esta carta é, na verdade, uma afronta, um confronto contra as falsas heresias, contra os falsos ensinamentos, contra os falsos profetas. Então, o que nós podemos entender desta carta é: estamos numa guerra, estamos numa batalha, tal como João. A igreja atual precisa se levantar contra todo tipo de discurso que vai contra a santa palavra de Deus. Porque se passa da palavra é anátema, é maldição, é maldito. Se não condiz com o que está escrito, é doutrina diabólica, de demônio, costume humano, que não leva ninguém a lugar nenhum. João se levanta contra. E se nós estamos numa batalha, se nós estamos numa guerra, nós precisamos estar cientes de pelo menos 5 coisas. É justamente dentro dessas 5 coisas que denotam 5 palavras descritas aqui, ainda neste texto, que eu quero ministrar ao seu coração, subordinado ao tema combatentes de Cristo. Eu disse combatentes de Cristo. Combatentes de Cristo. Combatentes de Cristo. A primeira pergunta que deve nos fazer refletir ao ler esse texto e sabendo que nós estamos no meio de uma guerra, de uma luta, de uma batalha é: como estamos? Como estamos na luta? Aleluia. Como estamos na batalha? Perceba aí, na parte B diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Porque sois fortes. Aquela igreja estava forte, fortalecida na fé, fortalecida em Cristo. Aleluia! Como você está? Você está firme na fé ou você está oscilando? Deus. Você está com a mão no arado, olhando para frente fixamente em Jesus, ou você está bambeando nas pernas? Como vai a sua vida espiritual? Você está forte ou você está fraco? Aqueles irmãos para quem João escreveu, particularmente esse versículo 14, eram irmãos que estavam firmes. Eles eram os remanescentes. No meio de uma multidão pecadora, no meio de um povo que se desviava, aquele pequeno grupo permanecia na palavra de Deus. E João define-os como pessoas fortes. Aleluia! A palavra forte aqui no grego é íscuros. Íscuros. Você sabe que a língua grega na qual foi escrita o texto do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, é uma língua que aponta e que apresenta imagens para explicar alguns termos, algumas palavras, algumas expressões. É uma língua muito rica, o grego. E íscuros significa poderoso. Aleluia! Aquele povo era um povo poderoso. Aleluia. O que é ser poderoso aqui? Ser poderoso aqui é pregar com ousadia. Aleluia. Ser poderoso aqui é impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Ser poderoso aqui é ter visão, ter revelação, é estender as mãos sobre os endemoniados e os demônios fugirem. Aleluia, Deus. Poderoso, íscuros, poderoso. Aleluia! Seguro. Aquele que segura em algo, que está firme, que não oscila. Não é como aquele que edificou a casa sobre a areia, que vieram os ventos, vieram a chuva, vieram os rios, combateram, caiu e grande foi a sua queda. O homem que ouve a palavra de Cristo e não obedece assim. Perceba por gentileza que nessa ilustração parábola que Cristo conta, primeiro vieram as chuvas. A chuva fala de um ataque que vem por cima, um ataque à mente, um ataque ao cérebro. Fala sobre o vento é um ataque que vem pelo lado, que ataca o coração,
que ataca as emoções, e vieram rios, correram pelos pés. É o ataque para tentar nos desviar da presença de Deus, do caminho do Senhor. Como você está, eu repito, você está seguro em Cristo? Você é poderoso em Cristo? Você está firme em Cristo? Esta palavra também indica dentro dela, do seu significado, violento. Você é violento em Cristo? Violento em que sentido? Violento contra a esposa? Não. Contra o marido? Não. Contra o pecado, contra a falsa profecia, contra os falsos ensinos, contra o diabo, contra as potestades, os dominadores desse século tenebroso. Aleluia! Violento. Você é violento? Aqueles irmãos eram violentos contra o falso profeta. Se o falso profeta começasse a pregar, eles começavam a se levantar e dizer assim: ó, isso aí é mentira. Aleluia! Quando você ouve alguém pregando que não é bíblico, o que você faz? Você abaixa a cabeça? Você se acovarda? Oh, glória! Você deixa ele levar almas para o inferno? Ou você denuncia? Você se levanta com uma voz profética como João Batista? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do caminho de Deus? Aleluia! Vocês se levantam contra? Vocês falam contra? Vocês denunciam o pecado? Vocês dizem não às heresias? Vocês se revoltam contra os ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada? Violentos! Aleluia! Agora, como eles obtinham essa força? É porque o mesmo Espírito que estava sobre eles foi aquele mesmo Espírito que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, que andou sobre a terra fazendo milagre e bem a toda a raça humana. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo, que fez ele expulsar demônios, dar visão a cego, fazer mundo glorificar, fazer paralítico saltar de prazer, fazer morto ressuscitar, estava sobre aqueles irmãos, e aquele mesmo Espírito está hoje aqui no centro desta igreja. Ele desceu em Atos capítulo 3, no dia de Pentecostes, encheu todos aqueles que estavam naquela casa e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é para você ter poder para testemunhar, ter poder para pregar, ter poder para louvar, ter poder para curar os enfermos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida sem Cristo é uma vida de inutilidades. Uma vida sem Cristo é uma vida de vaidades. Entenda o termo vaidade aqui como algo passageiro, algo que não presta. Aleluia! Nós precisamos da capacitação do alto do Espírito Santo. Se nós não nos enchermos do Espírito Santo, o pecado vai invadir nosso púlpito, o pecado vai mandar no culto, o diabo vai ser o nosso rei, mas está repreendido em nome de Jesus. Quem vai mandar na casa ainda é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você precisa buscar o Espírito Santo. Você já é batizado pelo Espírito Santo de Deus? Você busca ser batizado pelo Santo Espírito de Deus? Ou você já desistiu? Ou você jamais pensou nisso? Você busca ter mais intimidade com Cristo? Você busca se aproximar mais das coisas espirituais? Como você está? Você está fraco ou você está forte? Aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo. Agora, se eles estavam fortes, vem uma segunda pergunta casada com esta: de onde vinha a força? De onde vinha aquele poder para testemunhar com ousadia? De onde vinha aquela graça? De onde vinha aquela virtude? Era o poder que vinha do alto. Aleluia! De onde vem a nossa força? E de onde vinha a força deles? Da palavra. Glória a Deus! O termo aqui é logos, verbo ou palavra. Olha aí. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Aleluia! Qual o crédito que você dá à palavra de Deus?
Qual é a reverência que você tem à pregação do Evangelho? Porque há muitos cultos que fala, canta, depois dá 10 minutos para a palavra, dá 15 minutos para a palavra, e ainda tem a cara de pau de dizer assim, agora chegou a melhor parte do culto. Não! Se é a melhor parte, o maior tempo deveria ser dedicado a esta parte. Aleluia, Deus, é verdade, Jesus. Não? Qual é o valor que você dá a esta palavra, a este logos, a este verbo? Tudo depende desta palavra. A nossa força vem dela. A nossa sobrevivência neste mundo bombardeado pelas trevas vem da palavra, procede da palavra, mina, vem, brota da palavra de Deus. Aleluia. Palavra pode ser definida aqui como uma profecia, um fundamento. Um edifício, para estar firme, ele precisa estar sustentado por um firme fundamento. A Bíblia diz que Cristo é o fundamento da igreja. Aleluia. João, capítulo de número 1 do Evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Jesus é a palavra viva. Aleluia. Jesus é o Verbo. Sem ele, nada do que existe hoje se fez. Nada se formou do nada. Pela palavra, no início, no princípio, diz a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja do verbo surgiu do nada. Pela palavra. A palavra é Jesus. Jesus estava no início. Aleluia. Aquele povo estava firme porque tinha palavra, fundamento, alicerce. Logos pode ser definido aqui como um discurso proferido por uma voz viva. Um discurso proferido por uma voz viva, uma pregação proferida por uma voz viva. Sabe o que o texto está dizendo? Que Pedro já foi, Apolo já foi, Paulo já foi, morreu. João já foi, o escritor desta carta já foi, Tiago já foi, Barnabé já foi, Silas já foi, Maria já foi, a mãe de Cristo, a Maria Madalena já foi, a Maria de Betânia já foi, a Marta já foi, o Lázaro já foi, mas a palavra que eles proferiram permanece viva. Aleluia! Um discurso que vem por uma voz viva, ou seja, a palavra não morreu. Deus continua falando com o povo dele. Aleluia! Os apóstolos morreram, mas a voz deles não silenciou-se. Continua aqui. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus na terra. Aleluia! Tentaram queimar as Bíblias. Tentaram paralisar o projeto do Pai. Em muitos lugares a Bíblia é proibida, mas ela continua até hoje. Reis mandaram queimar, lançar no mar, mas ela continua até hoje, porque essa palavra aqui é uma palavra viva, é um discurso que permanece. Aleluia, Jesus. Essa palavra é viva, ela é o fundamento, por isso ela permanece, ela é firme. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Não diz, quem tem voz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse. A igreja diz o que o Espírito diz. Ou seja, ele continua falando. Ele continua envolvendo em seus mistérios. Ele continua falando com o povo de Deus. Ele continua aconselhando. Ele continua renovando. Ele continua fortalecendo. Ele continua abrindo os olhos daqueles que estão indo para o inferno. Ele continua liberando palavra de vida. Ele continua pregando e liberando palavra de salvação. Ele continua pregando e liberando palavra que cura. Palavra viva! Pois a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela é viva e penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Palavra viva! Aleluia! Nossa força vem desta palavra. Glória a Deus.
Nosso poder vem desta palavra, e sem essa palavra você é fraco, você é minguado. Você ainda ouve a voz de Deus? Aleluia, Jesus. Muitos têm gritado: cadê o Senhor que não fala comigo? Cadê o Senhor que não discursa, não palestra para comigo? Deus continua falando. Você que tapa os seus ouvidos para não ouvi-lo. Aleluia, Deus. Ele está sempre falando. Deus sempre tem um assunto para falar conosco. Não faltam palavras na mente, no coração de Deus para falar conosco. Nós é que estamos às vezes muito envolvidos nas coisas terrenas e não estamos dando devido crédito à sua palavra. E tal como ele disse para Pedro entrando na embarcação, deixa eu parafrasear aqui. Jesus pisa na embarcação de Pedro e diz assim: Pedro, se afasta um pouquinho da terra. Jesus disse para você hoje: se afasta um pouquinho da terra, se afasta um pouquinho das coisas que você faz. Vem pro meu pé aprender a palavra. Glória a Deus! Eu me lembro das duas irmãs, Marta e Maria. Enquanto a Marta estava com seus afazeres domésticos, varrendo casa, lavando os seus utensílios, talheres, a Bíblia diz que Maria se assentou ao pé de Jesus e começou a ouvir a palavra que ele pregava. Aleluia! E reclamou com ele, dizendo: mestre, o Senhor não se importa que só eu estou fazendo isso e a minha irmã está lá. Jesus disse assim: Marta, Marta, estás muito afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Aleluia! Ficar aos pés dele. Aleluia. Ouvindo a palavra, recebendo força, recebendo poder. Agora aqueles irmãos, eles estavam fortes. A força deles vinha da palavra de Deus. Aleluia! Porque a palavra continua viva. Aleluia. Continua enchendo, fortalecendo. A palavra logos aqui também tem um sentido de meditação. Existem muitas religiões que têm um sentido específico para meditação. Aquela ideia de você ficar num local assentado, deitado. E eles ficam dizendo: esvazia sua mente, esvazia o seu corpo. Mas a meditação bíblica não é se esvaziar. A meditação bíblica é se encher. Aleluia! Verdade. Aí dá a diferença. Enquanto a religião mundana diz: se esvazie, se esvazie. É, Deus! A verdadeira religião, que é o cristianismo, diz: se encha. Aleluia! A meditação aqui é se encher da palavra, é se encher do Espírito, é se encher do poder que desce do alto. Meditação. Aleluia! Isso deve nos levar a meditar numa terceira pergunta, que está fundamentada numa palavra, que é: o que temos feito com essa palavra, que é a palavra de Deus? Aleluia. Aquele povo guardava a palavra. Observe aí, por gentileza. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Aleluia! Algumas versões dizem: está em vocês. Glória a Deus! Qual é a ideia de permanecer aqui? Qual é a ideia de estar aqui no texto? No grego, menon. Menon traz a ideia de habitação, casa, moradia. O que João está dizendo é: a palavra de Deus em vocês, ela mora. Ela não é uma visita, ela mora em vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta: a palavra de Deus em você, ela é uma visita ou ela mora dentro de você? Ela mora no teu coração. Aleluia! Se você só pega a Bíblia em dia de culto, a palavra de Deus é só uma visita. Aleluia. Se você só lê no dia que tem escala para pregar e para dirigir culto, a palavra de Deus é só visita. É, Deus! Mas se você medita nela de dia e de noite, você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não cai, não seca, e dá o seu fruto na estação certa. Aleluia! A palavra mora em você ou é uma visita? Você guarda ela no teu coração? O salmista disse assim: eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar mais contra ti. Aleluia! Duas possibilidades. As pessoas escondem
coisas que são repugnantes, que podem trazer vergonha, que podem trazer escândalo, ou aquilo que elas consideram valioso. Aqui o salmista diz: eu escondi a tua palavra, porque ela é o meu tesouro. A minha preciosidade são os seus preceitos, Senhor. O meu prazer está na tua lei. A minha alegria está em meditar na tua palavra. A minha felicidade está no Senhor, em degustar de teu santo evangelho, em me deliciar na tua lei. O meu prazer está na lei, o meu prazer está na palavra. O que temos feito com a palavra de Deus, irmãos? Aquele povo guardava, menon, habitar, morar. Você guarda a palavra? Como vai sua leitura bíblica? Será que você é aquele tipo de crente que quando abre a Bíblia, o versículo que sai é uma pancada em você, você pula o versículo? Aleluia. Você vai para a Bíblia como aquela pessoa que vai até a caixa de bombom sortido. Conhece? Vai até a caixa de bombons sortidos e escolhe só os bombons que são do seu agrado. Só os que ela acha deliciosos. Mas aquele que ela acha ruim, pé de moleque, pé de moça, o de banana, deixa lá no fundo da caixa. Tem gente que faz isso com a Bíblia. Pega aqueles versículos que falam só de amor e abraça. Mas os que falam de tomar vergonha na cara, abandonar o pecado e se arrepender, deixa pra lá. Eles passam a página, eles pulam o versículo, eles não querem ler, eles não querem pregar isso, eles não querem meditar nisso, eles não querem falar nisso, porque bate em cima do pecado deles. Hipócritas. Como está a sua leitura bíblica? Você faz da Bíblia o seu livro de cabeceira? Você gasta tempo com a leitura, com a instrução? Você se assenta para ouvir com atenção a exposição bíblica da palavra de Deus? Ou você fica alheio? Fica disperso? Fica aéreo? O que temos feito com essa palavra? Aqueles irmãos, eles guardavam a palavra. Eu lembro da história de um fazendeiro muito rico que colocou uma Bíblia, uma certa quantia de dinheiro de um lado e perguntou aos seus empregados: você quer a Bíblia ou você quer o dinheiro? Alguém disse assim: não, eu quero dinheiro porque minha mulher está meio doente, então eu tenho que levá-la ao médico e eu quero pagar. Então escolhe dinheiro. Aí veio o outro: você quer o dinheiro ou quer a Bíblia? O outro disse assim: eu não sei ler, né? Então eu quero dinheiro. Aí veio uma empregada e disse assim: você quer o dinheiro ou você quer a Bíblia? Eu disse assim: eu até sei ler, mas eu não tenho lido nenhum livro, nem jornal eu leio. Então para que eu preciso da Bíblia? Pegou o dinheiro. Aí veio um rapaz em graxate de sapatos, calça rasgada, sapato furado, camisa esfarrapada. E o Senhor disse para ele assim: você quer a Bíblia ou você quer o dinheiro? Ele disse assim: a minha mãe me ensinou que a Bíblia é o maior tesouro que existe. Aleluia! Ele pega a Bíblia. Quando abre a Bíblia, tem um cheque lá, muito maior do que o valor que os outros tinham recebido. Ele se alegrou e ficou feliz. Olha para mim. A coisa está tão séria, mas está tão séria, que se o marido quiser esconder uma carta ou dinheiro da mulher, é só ele colocar dentro da Bíblia dela, porque ela não abre a Bíblia. Se a mulher quer esconder algo do marido, é só ela colocar o dinheiro lá dentro da Bíblia dele, porque ele não abre a Bíblia em casa. Ele não vai encontrar nunca. Só abre no culto. O que nós temos feito com a palavra? O que nós temos feito com a Bíblia Sagrada? A palavra é preciosa para você? Se ela é preciosa para você, por que você gasta mais tempo em rede social do que lendo-a? Se ela é preciosa para você, porque é mais interessante conversar, bater papo com quem está do lado, com seus amigos e amigas, do que meditar nela. A palavra aqui
indica ainda permanecer, né? A palavra de Deus está, permanece. Aleluia. Aqui tem um sentido de continuar. Não é algo que acontece hoje e amanhã não acontece. Acontece hoje e amanhã acontece novamente. Sabe o que é isso? É a leitura periódica da Bíblia. É a leitura contínua da Bíblia. O versículo que eu li hoje não vai servir para o abastecimento de amanhã. Amanhã eu tenho que voltar a Bíblia para ler novamente. É isso. Não dá para sobreviver no mundo espiritual lendo um versículo por semana. Lendo a Bíblia um dia sim, outro não. Você não vai sobreviver aos ataques do diabo assim. Busque a Bíblia todo dia, como se fosse o seu pão diário. Todo dia você não come? Que tal parar de alimentar um pouco a carne e alimentar seu espírito com Bíblia? Com leitura? O que nós temos feito com esta palavra? Aqueles irmãos guardavam a palavra. Guardar aqui é abraçar, é segurar com toda a força, como se aquilo dependesse da sua vida. Eu não salto essa palavra. Eu não largo essa palavra. Eu não deixo essa palavra. Me xingam por causa desta palavra. Zombam de mim por causa dessa palavra. Implicam comigo por causa dessa palavra. Mas eu não deixo essa palavra, porque essa palavra é a minha vida. Eu dependo dela. Eu vivo por ela. Ela me fortalece. Ela me enche. Ela me levanta. Me renova. Me cura. Me ensina. Uma palavra que continua. E para continuar eu tenho que ler hoje, amanhã, depois de amanhã. Continua. É uma leitura diária. Permanecer aqui é manter. Aqui traz a ideia de um pai que vai alimentar o filho. Para manter esse filho, ele tem que todo dia ir alimentando ele, para que ele possa crescer e desenvolver. Se você quer ser sábio na Bíblia Sagrada, leia todo dia. Medita todo dia. De pouco a pouco você vai se tornando um expert da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Você vai aprendendo. Aleluia. E na medida que você aprende, você se fortalece. Aleluia. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Quanto mais você lê, mais fé você tem. Quanto mais você medita, mais a medida da tua fé aumenta, se eleva. E você é fortalecido na fé. Manter aqui é cuidar, é zelar, é guardar. Esse verbo permanecer ainda, do grego menon, significa aquele que não morre. Para a criança sobreviver, os pais precisam fazer o que com ela? Cuidar dela, alimentá-la. Aqui significa que a Bíblia, quando nós somos expostos à pregação do Evangelho, nós precisamos manter essa mensagem dentro de nós. Nós precisamos guardar essa mensagem. Nós precisamos abraçar esta mensagem. Nós precisamos cuidar desta mensagem. Você mantém a Bíblia? Ou a palavra morreu no teu coração já? Permanecer aqui é não deixar morrer. É a palavra que sobrevive no interior, apesar de tudo. Apesar das críticas, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar dos solavancos que a vida nos impõe, das intempéries, das tempestades, das críticas, das lamúrias dos outros, das queixas do cônjuge, do filho, da filha, de um pai, de uma mãe, permanece. Esta palavra continua dentro de você viva ou ela morreu dentro de você? Não deixe a palavra de Deus morrer em seu coração. Levante a sua mão assim por gentileza e diga assim: eu me comprometo em alimentar a palavra de Deus no meu coração. Amém. Não deixe a palavra morrer. Não deixe a palavra morrer. Alimente ela. Menor permanecer é aquilo que não sofre mudança.
Eu recebi a palavra de um jeito, e se alguém vier me ensinar outra coisa, eu não aceito. Está entendendo? João escreve para aqueles irmãos remanescentes que estavam fazendo certo e que estavam sendo bombardeados por mensagens contrárias àquilo que eles receberam. Eles receberam a palavra dos apóstolos e agora vieram outros homens pregando uma coisa que distorce o que foi falado outrora, que distorce o que foi falado antes. Mas aí, João diz assim: a palavra permanece dentro de vocês, assim como vocês a receberam. Vocês não mudaram a palavra. Ela continua do mesmo jeito no interior de vocês. A fé de vocês continua sadia, vocês não mudaram. A palavra que vocês receberam foi: adultério é pecado. Mas veio alguém dizer para vocês assim que adultério não é pecado. E você diz assim para ele: mentiroso, é pecado. Porque eu fui instruído, eu fui ensinado que é pecado. E eu vou continuar crendo que é pecado. O que foi pecado ontem é pecado hoje e será eternamente. O que a Bíblia diz que é pecado, não adianta dar meia volta. Estão fazendo novas versões da Bíblia, versões mais light, para passar a mão em cima do pecado alheio. Exemplo, a Bíblia LGBT, que não diz mais que um homem vai se casar, sai da tua casa, do pai e da tua mãe para se casar com a mulher. Diz: a pessoa sairá de sua casa para casar-se com pessoa. Não. O texto bíblico diz: um homem vai sair para casar com a mulher, e a mulher sai para casar com o homem. Entende? Estão tentando distorcer, estão tentando mudar, mas se você está em Cristo, a mensagem continua no seu coração, imutável. Continue crendo que o que a Bíblia diz é pecado. A mentira continua sendo pecado, adultério continua sendo pecado, fornicação continua sendo pecado, disse-me-diz continua sendo pecado, falsa acusação continua sendo pecado. É pecado, pecado e é pecado até o fim. Eu caminho para concluir aqui. Diz Ufa: menor permanecer, aquilo que não apodrece, aquilo que não se deteriora, aquilo que não se distorce. Isso nos leva a uma quarta pergunta: se a palavra estiver em nós, ou estar em nós, qual então é o seu efeito em nosso interior, em nossa vida, em nosso cotidiano? Qual é o efeito da palavra em nossa vida? Quando nós abraçamos ela, quando nós meditamos nela, quando nós nos enchemos dela, quando nós nos alimentamos dela. E aí vai ser exemplificado aqui na palavra Nicaô. Diz assim, ó: vencestes. Porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes. Vencestes, o grego Nicaô. O Nikao significa vitorioso. Aleluia! Aquela igreja foi vitoriosa. E essa vitória, essa força para resistir veio pela palavra. Eis aí o efeito da palavra. Ela nos faz sermos vencedores. Ela nos leva ao pódio. Sois vitoriosos, sois firmes até a morte. Essa palavra nos faz irmos além de nossas forças. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes. Aleluia! Porque a palavra ela nos abate mesmo. É um abatimento benéfico para nós. A repreensão bíblica nos traz tristeza agora, no momento, mas traz alegria no porvir. O contrário do mundo, a palavra do mundo, a instrução do mundo traz felicidade agora, gozo agora, alegria agora, e no fim nos leva para o inferno. Uma tristeza que nunca irá se findar. Nicaô aqui indica, dentro da figura do grego, uma pessoa que é levada até um tribunal. Essa é a figura dessa palavra. Alguém que é arrastado para o tribunal porque foi acionado judicialmente. E essa pessoa sai vitoriosa no julgamento. Tem aqui uma linguagem forense. Como se a pessoa estivesse dentro de um julgamento e tivesse ali um monte de testemunha, um juiz, um advogado de acusação e pessoas que lançam palavras a ela dizendo: você fez isso, você é culpado, você é culpado. Mas essa pessoa, ela
por permanecer firme na palavra, Nicaô, ela vence o julgamento. Ela vence o advogado de acusação. Ela vence seus opositores. Você vence o diabo. Porque o opositor aqui é ele. Você tem vencido o pecado? Você tem vencido a carne? O diabo tem vencido você. O pecado tem vencido você. Tem roubado o tempo da Bíblia. Tem roubado o tempo de oração. Tem roubado o tempo de busca. Você tem vencido o diabo? Ou ele tem vencido você? Nicaô. Uma pessoa que permanece mesmo diante de uma acusação gravíssima. Aquele que vence um caso. Aquele que mantém a sua causa. Então calma. Se você guarda a palavra, se você medita nela, você recebe força para vencer o diabo, para vencer o pecado. Se você cai em pecado, não abandona a igreja, não pare de ler Bíblia, não pare de orar. Isso vai se afunilar com o passar do tempo e você vai começar a vencer o pecado de pouco a pouco. Quando você cai, não desista da fé. Persevera. Peça perdão. Continue. Leia a Bíblia. Ore. Continua. Permaneça. Alguém vai te chamar de crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, mas não liga não. Continua perseverando. A Bíblia diz assim: o justo cairá 7 vezes, mas de todas essas 7 o Senhor o colocará de pé. Se o teu coração é sincero perante Deus, você poderá ter um deslize na sua caminhada, mas se levante, restabeleça a caminhada, restabeleça a jornada, persevera da leitura, da oração, arrependa-te e vai. Alguém que vence o caso. Agora quem está acusando é a última palavra. E eu fecho a Bíblia. Quem é que estava acusando aquele povo? Quem é que está nos acusando hoje? Está escrito aí, ó. Já vencestes o maligno. O maligno. Que é o maligno? O diabo. Agora eu quero que você preste muita atenção no significado da palavra. A palavra maligno aqui é pôneros, no grego, pôneros. Olha o que significa pôneros. Aquele que causa incômodo. Você fica incomodado quando a palavra bate em cima do seu pecado? É o diabo. Tentando roubar de você a palavra. Incômodo. Quando você está na igreja, dá uma vontade de sair do culto. Dá vontade de ir embora. Dá vontade de deixar de ler a Bíblia quando você está lendo. Dá vontade de parar de orar 5 minutos, 3 minutos depois que você colocou o joelho no chão, já dá vontade de parar de orar. Você fica incomodado, sabe o que é isso? É o diabo. Incômodo. Ele incomoda. O maligno aqui, pôneros, incômodo. Aquele que coloca dificuldade no caminho. Agora eu quero que você guarde bem isso aqui. Assediador. A figura do diabo nesse texto aqui, pôneros, é de um assediador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê nos noticiários casos de mulheres que são assediadas no ônibus, na fila de um banco, na rua, de homens que expõem até a genitália para elas, é pesado? É. O que você pensa a respeito destes homens que fazem isso? O que você pensa a respeito de um homem que alicia crianças menores de idade, pedófilos? O que você sente a respeito dele? Nojo, repugnância, ódio. É isso que João está dizendo que nós devemos sentir a respeito do diabo. O diabo é como esse que assedia crianças. O diabo é como esse homem que passa a mão em mulheres. O diabo é como este homem que expõe as genitálias para o público. O diabo é como este homem que fala coisas indevidas no pé do ouvido. O diabo é como este homem que coloca o celular assim para filmar debaixo da saia das mulheres. O diabo é como esse homem.
Por isso que você não pode ter conversa com o diabo. Eu fico doente quando eu vejo a igreja hoje de pessoas que vão expulsar o diabo e começam: o diabo, de onde tu vem? Para onde tu vai? Veio fazer o que aqui? Mão para trás, ajoelha, faz um 4 com a perna, pula amarelinha, dança. Jesus, quando ia expulsar demônio, dizia assim: sai! Aleluia! Vaza! Para trás de mim, Satanás! Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui básica. Imagine que você teve uma luta tremenda para arrumar a tua casa. E de repente vê um cachorro todo enlamaçado e entra para dentro da tua casa e vai correndo e sujando tudo. Como você trata esse cachorro? Como você expulsa esse cachorro de dentro de casa? Sai. É assim. Sai, negão. Sai, doguinha. Sai. Não. Passa! Sai fora! Mas sabe o que é triste? Lembrou da palavra, que eu me lembro da palavra no início: violência. Aqueles cristãos eram violentos contra o diabo. Tem gente que é violento contra o cachorro, é violenta contra o marido, é violento contra a esposa, mas com o diabo ele fala baixo. Com o diabo ela fala baixo. Com os filhos grita, vive berrando. Mas quando o diabo aparece: sai, capeta. Sai, diabo. Não! Como você age diante de um assediador? Aqui na cara, ó. Ó. Como você age diante de um pedófilo? Você fala baixo com ele? Você conversa na moral? Não. Você fala alto. Você afronta. Você confronta. Você até bate, você agride. É isso que a Bíblia nos chama a atenção. Nós devemos agir assim para com o diabo, porque ele é um mentiroso, ele é um assediador, ele é repugnante, ele é nojento, ele é sujo, ele é um imoral, ele é promíscuo. Mas você tem que gritar com todo mundo, menos com o diabo. Toma da autoridade da palavra hoje. Quando você voltar para a tua casa, grita contra aqueles demônios que pensam que são donos da tua casa, que são donos do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, da tua despensa, da tua finança. Manda ele sair de lá. Pelo amor de Deus. Grita com ele. Haja com força, com ódio, com fúria, com violência. Aqui a palavra maligna é aquele que coloca dificuldade. Fica de pé, por favor. Nós concluímos aqui. Aquele que coloca dificuldades. Coloca encalços no caminho, em barros. Aquele que tenta nos atrapalhar na caminhada. Paulo compara a vida cristã, essa caminhada nossa ao céu, como um atleta que corre uma maratona. Ele batalha, ele luta, ele vai correndo. E aí eu estava me lembrando, e eu até fiz questão de anotar aqui, de um brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004, nas Olimpíadas de Atenas. Foi protagonista de um caso que teve repercussão mundial. Nessas Olimpíadas, um homem chamado Cornélios saiu do meio da multidão. Enquanto Vanderlei estava liderando a corrida na frente, ele correu e abraçou Vanderlei, empurrando ele para o meio do povo. Vanderlei perdeu cerca de 20 segundos. Aquilo tirou ele da liderança. Ele não venceu, não ganhou o ouro. Chegou em terceiro lugar. Esse Cornélios é a figura do diabo. Ele quer parar você no meio da caminhada. Ele quer impedir que você chegue ao pódio. Para o Vanderlei, o pódio é uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, para esses que correm na pista. Mas para nós, o pódio, a medalha, é a nossa salvação. Aleluia!
é chegarmos ao céu de glória. Ele foi contemplado, foi abençoado pela COI, Comitê Olímpico Internacional, que concedeu-lhe uma honraria, uma medalha muito especial no fim. Essa medalha aí era muito mais importante e super valorizada, mais valorizada até mesmo que as medalhas que ele poderia ganhar na pista que ele correu. Meus irmãos, o diabo é aquele que vai jogar espinho para o teu pé. O diabo é aquele que vai jogar pedra no teu caminho para impedir você de continuar e de chegar no pódio, na linha de chegada. Se você precisa entender um pouco mais dessa questão do diabo, ficar ao teu lado acusando ser esse assediador, este sedutor barato, basta que quando você chegar na tua casa, você lê Zacarias, capítulo 3, versículo de número 1 adiante. Nesse texto você vai ver um sumo sacerdote do Senhor sendo acusado pelo diabo como se fosse uma espécie de tribunal. E ele está com a vestimenta suja. Mas há uma ordem do céu dizendo ao anjo: arranque a vestimenta suja dele e coloque uma vestimenta limpa, uma vestimenta branca de justiça. Isso revela o verdadeiro arrependimento. Se você está arrependido nesta noite, é hora de você se curvar perante Deus, se entregar a Ele. Vou fazer uma oração final, desejar, e pergunto se alguém que deseja entregar sua vida a Cristo desta noite, voltar para os caminhos do Senhor. Alguém que ouvindo essa mensagem deseja retornar para os caminhos de Cristo? Se não tem, que Deus possa te abençoar. Nós estamos encerrando aqui. Curva tua cabeça, por favor. Aleluia. Quarta-feira nós temos culto de ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, oração e palavra. Na sexta nós estamos com a pré-abertura de uma campanha. Venha com a sua família, Deus tem coisas grandes para fazer ainda. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada. Pedimos, Senhor Deus amado, a mesma força que estava sobre aqueles irmãos que suportaram os ataques dos falsos profetas, dos enganadores do evangelho, dos falsificadores da palavra. Suportaram, ó Deus amado, os turbilhões do mundo e prosseguiram firme pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus, nós podemos passar por lutas igual eles passaram, adversidades são bem presentes na vida daqueles que desejam viver dignamente em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas, diz a tua palavra, nós somos mais que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? A altura, a profundidade, a nudez, a fome, a doença, as coisas do presente ou as do porvir? Absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Deus, nós temos o Senhor para nos justificar, nós temos o Senhor para nos proteger, nós temos o Senhor para nos guardar. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, e desde já eu lhe peço, sustenta este homem, esta mulher de encontro à sua casa nesta noite. Leva-os debaixo de tua presença, de tua poderosa mão, e continue a falar com eles para o teu louvor e a tua glória. É que nós lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Erga sua mão, por favor. O amor, a graça, a paz, a comunhão e as doces consolações com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, e todos nós que aguardamos o retorno de Cristo, dizemos alegremente nesta noite: Amém! Amém! Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Tenham todos uma excelente noite. Amém.